Ah, que bom. Tá aparecendo aqui na rede Ecoebs também, que nós estamos ao vivo nesse momento. Tá. Então, as pessoas da nossa rede estão convidadas aqui, o pessoal de São Paulo, da rede da Morada da Floresta. Isso. A gente conseguiu. A conexão não deu para um lado, o Maomé não foi na montanha, foi montanha no Maomé. A gente conseguiu fazer. Não estava participando E o meu, muito o Instagram. sim. É. Então, eu vou só atualizar um pouquinho, né, aqui pela rede, pelas pessoas que entraram agora pelo Comida da Manhã, né? A gente está fazendo essa conversa, eu e a Ana, que é fundadora da Morada da Floresta, muito por conta da conexão que surgiu entre nós, né, um pouquinho em consequência do TED que a Ana assistiu e a gente começou a se conectar a partir daí. Eu já conhecia o trabalho da Morada da Floresta, sou fã há muito tempo, às vezes que eu cheguei no Brasil, que eu conheço o trabalho da Morada. Agora também, né, muito com a linha do EcoApps também, que é uma linha, inclusive, que eu uso. Então, a gente já estava super conectado. E vai acontecer uma oficina agora na terça-feira em São Paulo, no dia 11, que foi fruto desse match que deu Comida da Manhã com a Morada. E aí a gente disse, não, mas vamos tentar entender como é que a gente consegue se conectar e já trazer um pouco essa conversa também, até para quem não vai poder estar na oficina em São Paulo. Então a gente está fazendo hoje uma ponte Rio-São Paulo para conseguir fazer algumas trocas aqui entre nós duas. Eu acho que travou aqui a conexão. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo vendo direitinho? Travou um pouquinho a conexão aqui com a Ana. Agora voltou. Bom, tô- Voltou. Se estiverem ouvindo, dão só um joinha. Também a gente tá. Eu acho que tá ok agora. Acho que agora voltou. Você pixeliza de vez em quando na minha tela. Uhum. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tudo jóia por aí a conexão? Acredito que tenham pessoas aqui, né, que vão chegando aí, dar as boas-vindas Sim, para todo mundo que está vindo. sim. Como a Mônica, né, surgiu essa conexão, a gente assistiu o TED e a Morada da Floresta tem um trabalho com o feminino que já vai fazer aí 10 anos, um trabalho no Brasil com tanto a relação feminina com o ciclo menstrual, como cuidar do próprio corpo de uma forma mais natural, de uma forma mais sustentável e gerar menos poluentes. É uma relação com a produção e o consumo responsável, que é uma meta do desenvolvimento sustentável. E então esse trabalho ele já gerou muito impacto, tanto no sentido de inspiração e quanto de redução dos resíduos. E quando eu assisti o TED da Mônica, me tocou muito, porque eu achei que você conseguiu simplificar de uma forma muito ampla essas conexões, né, esses pilares que existem dessa relação da fertilidade da terra com a fertilidade do feminino. E então a gente se conectou a partir disso. Acredito que coisas boas virão aí. E também para a nossa rede que segue aqui nossa página, um conteúdo de excelente qualidade que possa poder cada vez mais inspirar e contribuir para uma cultura de um cuidado mais consciente com o próprio corpo, para um movimento de aceitação desse feminino, né, de reflexão sobre esse tema que é também tão misterioso. Sim, sim. Não, eu acho que faz todo sentido, né? Se você chamando a morada da floresta, o que o Ted fala é que a floresta é feminina. O que a gente está falando é que as florestas existem dentro da gente, né? Então, enquanto a gente não achar a nossa própria morada, como é que a gente pode estar trabalhando para um universo cada vez mais integrado, né? E eu acho que a gente pode até refletir um pouquinho sobre como que esse tema da sustentabilidade, da reconexão, ele tem sido cada vez mais abordado, né? Cada vez mais falado. Você falou agora dos ODS, e os ODS mais não são do que um reconhecimento de que está tudo interligado, que não tem como olhar só para um dos setores, mas que tem pelo menos 17 pontos para serem falados quando a gente está falando de preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, tem a ver diretamente com o empoderamento feminino, com produção e consumo sustentáveis, e se tirar um dos ODS, ele já não vai ser completo. Então, a gente já não vai ter uma pauta que seja integrada, né, para o desenvolvimento sustentável. E eu acho que isso é uma das coisas que juntam um pouco, né, o trabalho do Comida Manhã com a Morada da Floresta, é o quanto que a gente consegue trazer soluções práticas para o dia a dia, para entender que ser sustentável pode ser divertido, pode ser simples,
pode ser muito menos, não precisa de ter nenhuma iluminação muito transcendental para se entender parte do todo, para entender que tudo é sagrado, né? Quando a gente começa a olhar a nossa menstruação de uma forma diferente, começa a plantar, isso é o primeiro ponto, né, do TED, quando a gente começa a plantar o nosso sangue na terra, usando o copinho, coleta menstrual, a gente começa a entender um universo de sagrado que estava ali todo mês disponível e que a gente jogava como se fosse lixo. Então, Sim. o quanto que a gente, através de ações tão simples, aparentemente tão simples, e que viraram esdrúxulas, porque antigamente, né, se jogava o sangue na terra naturalmente, era assim que acontecia. Então, como é que a gente foi complexificou tanto os processos naturais que a certa altura a gente se esqueceu que estava tudo ali. Não precisava de não precisa fazer um retiro na Índia para entender que está tudo integrado, né? Basta colocar o sangue menstrual na terra, basta a gente começar a olhar e entender que aquilo faz parte de um ciclo que é infinito e que é irremediável e que está tudo completamente ligado, né? E Você fala assim que remete muito ao valor que a gente dá para isso. Porque você pode olhar algo e simplesmente jogar como um lixo poluente que vai ficar ali mais de 400 anos no planeta e não ver significado nenhum no fato de menstruar, no fato de o corpo produzir ali o sangue, de repente não teve uma gravidez e aquilo não tem função, o que muitas vezes é visto dessa forma, né, até por um movimento que faz com que incentiva que a mulher suspenda a menstruação dela, porque a menstruação serve somente para poder gerar um filho, e começar a dar um significado mais profundo para isso. sim. E é algo que vai muito além também do nosso próprio entendimento. A gente entende que sim, vai gerar menos impacto, existe menos químicas, que vai estar em contato com o nosso corpo, que o nosso corpo absorve tudo isso. Mas existem fatores que eles são subjetivos, que eles fazem parte de um sentido mais profundo, que é num nível da alma. Porque quando a gente tem essa conexão com a natureza, com uma gota de sangue que tem ali toda a nossa informação genética, que tem ali todo o nosso DNA, nossa forma de pensamento, nossa energia vital, quando ela se conecta com a terra, com a natureza, existe algo num campo sutil que nos traz mais felicidade, que nos traz mais sensação de conexão, né? Quando a Uhum. gente pode olhar para, quando a gente pode sentir a natureza de uma forma que é também inexplicável. Então, eu acho que aí moram assim mistérios do nosso feminino e que é realmente uma grande oportunidade que, como você disse, está disponível para a gente ali todo mês, né? É uma forma de poder. Sim, não, totalmente, né? E quando a gente pensa, né, como é que os processos, a forma como a gente, eu fico sempre pensando, né, quais são os dois territórios de maior poder que existem? É ter domínio sobre espaço e sobre tempo. Tempo e espaço é o que coordenam a vida, né? Definir como se mede tempo e como se estrutura o espaço. E quando a gente olha para nossa relação com o feminino, eu estou lembrando disso, né, das coisas mais naturais, quando a gente coloca o nosso sangue na terra e vê que as sementes brotam com mais força, quando a gente começa também a entender o quanto que é importante poder podar as nossas plantas, ter uma horta na janela, por exemplo, né? E agora estou lembrando também do que vocês trabalham, todo o trabalho que vocês têm com compostagem. Quando a gente começa a entender que tudo é cíclico, basta olhar para um processo de compostagem para a gente entender que não tem mais morte. Quando a gente começa a entender que tudo se transforma de fato, que nada se perde, a gente começa a ter uma relação muito diferente com o jeito de estar vivo. E que faz com que a gente também se conecte diretamente com todos os ciclos das etapas de ser mulher. Então as coisas estão completamente ligadas. Por que que isso é uma sociedade que não valoriza o sangue menstrual como uma potência de vida? É a mesma sociedade que não valoriza a menopausa, por exemplo, que não valoriza a vida quando a gente é mais sábia, quando a gente já tem mais conhecimento e valoriza todo o tempo de adolescência e de pré-menstruação como sendo grande ex-libris do que é ser mulher. Né? Então a beleza é colocada na jovem, a beleza não é colocada na mulher sábia. Né? E a gente, às vezes, olhando pequenos detalhes, como a forma como a gente se conecta com o nosso sangue, a forma como a gente se conecta com a alimentação, comprar alimentos sazonais, ir na feira entender por que é que tem raízes no inverno, e isso vai ter uma relação direta com o que o meu corpo está precisando. Então, se a gente começar a olhar para o tempo, para os nossos ciclos, de uma forma completamente integrada, e olhar para isso tudo como potência e não como, ai, que chatice, que não tem o alimento que eu gosto o ano inteiro, ai, que chatice, que eu não sou linear e que eu tenho cólica e que os meus hormônios oscilam,
chatice que eu não consigo responder essa demanda temporal que é linear, né? Se a gente começar a olhar para isso e dizer, olha que potência, a quantidade de oportunidades que se abrem, a gente começa a entender que essa relação espiritual, né, que você está falando, ela é totalmente material. O colocar uma gota de sangue, que isso mexe com a gente, isso pode ter umas transformações globais, porque se a gente começa a se tocar dessa consciência, a gente começa a respeitar o que vem da terra, a gente começa a poluir menos, a gente começa a usar menos agrotóxicos, começa a comer o que é local. Então tá tudo completamente interligado. E aí a gente vê que não tem como separar o espiritual do físico. O que faz bem para o corpo faz bem para a alma, o que faz bem para o corpo faz bem para o planeta, o que faz bem para o planeta vai fazer bem para o meu corpo também. E quando a gente começa a destravar, né, abrir assim a chavezinha, não sei como é que foi isso com você, Ana, assim, que momento que isso aconteceu, né? Você tem essa grande oportunidade mágica da maternidade, pela qual ainda não passei. Mas como é que a gente consegue destravar e entender que, nossa, não tem como separar mais as coisas, não tem como olhar para o tempo de uma forma diferente, não tem como olhar para a natureza como separada de mim, né? Sim. É um processo, acho que interno de despertar de consciência e que tem um elo fundamental que é uma conexão com o amor, né? E também com a felicidade, porque muitas vezes a gente busca a felicidade de várias formas e acho que nesse movimento também feminino de conquista de espaço, de lugar, de igualdade, de poder se expressar mais, porque a gente vem de uma história longa também de patriarcado, é descobrir esse espaço, né, do ser mulher, do mistério feminino e também do que é realmente que traz felicidade, porque é algo que às vezes é tão simples, né? O prazer de chegar numa menopausa e se conectar com esse prazer, com esse poder, o prazer de olhar para a natureza e sentir que está tudo certo também. Você falou da questão das estações do ano, e isso é muito simbólico, é muito bonito, né? Porque a natureza ela mostra esses ciclos, né? As fases da lua, as fases das estações do ano. A natureza ela se expressa dessa forma. E quando a gente olha, por exemplo, para o nosso corpo e acha que não, eu não gostaria de menstruar todo mês, ou eu não gostaria de ter um período que eu estou mais úmida, porque é um período ali de fertilidade. É como se a gente olhasse para a natureza e dissesse assim, não, eu não quero que tenha inverno, eu quero que seja sempre primavera. Então, assim, aceitar a nossa idade, aceitar o nosso corpo, é um processo de autoaceitação e que eu percebo que, assim, a gente está fazendo um resgate, né? Como você falou, antigamente era muito comum as mulheres devolverem o sangue para a natureza, assim como faziam as índias e diversas tradições. Teve um momento em que o sangue começou a ser visto como sujo, veio uma indústria muito forte, trazendo descartáveis, essa era do tirar, jogar fora, uma coisa compulsiva que tira esse contato com o que é interior, com o sentido das coisas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de resgate e que, principalmente também as meninas que começam a menstruar agora, que começam a se ver nesse momento de cíclico de transformação, começam a ter acesso a uma nova informação. Isso é muito valioso. Cada mulher que se cura, cada mulher que promove uma transformação que pode ser simples no seu dia a dia, vai estar colaborando para poder curar outras mulheres. Então, são pequenas curas. E eu acho que esse encontro que a gente vai ter presencial, ele vai ser uma oportunidade de aprofundamento, Sim. onde vai ter mais esclarecimento como você pode trazer essa gestão para o seu dia a dia, não é isso, Mônica? Exatamente. Não, porque quando a gente olha, né, tava falando dessa história também, né, de tempo e espaço, que acho que é por aí que vai pegar de novo, né? A gente já consegue entender, olhando o nosso sangue menstrual, pegando no exemplo do ter o coletor e de colocar o sangue de volta na Terra, a gente consegue entender no espaço, no território, o quanto que a gente tem de impacto. Então a gente começa a mudar completamente a nossa relação com o que é material. Mas se a gente olhar para a natureza, e eu gosto muito de fazer essa metáfora, olhar para a natureza como uma mega corporação internacional, ela está trabalhando muito bem. E ela sabe exatamente quando fazer cada uma das atividades. Ela sabe o tempo de brotar, ela sabe o tempo de amadurecer, ela sabe o tempo de podar, ela sabe o tempo de fertilizar a terra, ela sabe o tempo de descansar. Então a oficina vai ser muito uma oportunidade de eu compartilhar o quanto que eu tenho trazido para a minha vida essa observação dos tempos naturais, entendendo que nós somos natureza igual, não estamos separada dela, e quanto que a gente consegue aprender. É muito ter um lugar que eu falo que é o lugar da humilhação, né? Porque humilhação é voltar ao humus, é voltar à terra. Então a gente conseguir olhar para a natureza como professora
e tentar entender o que é que eu consigo aprender do que ela me ensina sobre o tempo dela, né? Sobre as 4 estações do ano, o que é que acontece no inverno, o que é que acontece no verão, o que é que acontece na primavera. E a gente fazendo um paralelo disso, tanto com o nosso mês lunar, né? O que é que acontece com as luas, o que é que acontece com o meu ciclo menstrual e o que é que acontece nas minhas 24 horas por dia. Então, em cada momento, a gente consegue dividir em arquétipos, a gente consegue entender e é tudo muito dialogante. Quando a gente começa a associar, por exemplo, o tempo da menstruação com a lua nova, com o inverno, com a noite, faz muito sentido a gente começar a olhar para essas coisas dessa forma. E aí a oficina vai ser uma oportunidade de a gente se reconhecer, entender algumas ferramentas de como é que eu consigo me mapear nesse olhar cíclico sobre o tempo, porque o olhar linear sobre o tempo, ele vem muito também com a chegada do cristianismo, né? Ele vem com esse calendário juliano e o calendário gregoriano, porque os calendários anteriores eles eram calendários circulares, eles eram cíclicos. O calendário maia é um calendário cíclico. Então agora que a gente tem um calendário que é linear e que predispõe a existência de uma criação do mundo e de uma salvação no final. Então a gente tem uma reta para seguir. Quando a gente sabe que é cíclico, que tudo volta. Então, quando a gente começa a mudar o paradigma do olhar para o tempo, a gente vai mudar o paradigma de olhar para as nossas atividades. A gente vai começar a se exigir de outro jeito. De entender que não tem como ficar o mês inteiro fazendo a mesma atividade. Que nós temos um comportamento diferente, que isso é uma potência em cada uma das atividades. Então, a oficina de 11 vai ser um pouco trazer algumas ferramentas para a gente conseguir se identificar nas nossas atividades e nas nossas potências e poder aplicar isso no dia a dia. Tanto nas atividades que a gente faz, nas funções que a gente desempenha numa empresa. E para quem, por exemplo, gere uma empresa, entender qual é o momento bom para começar um projeto. Qual é o momento bom para iniciar uma atividade? Qual é o momento que talvez tenha seu momento de reflexão? Porque a Terra toda está em reflexão. E se a gente começar a prestar atenção a isso, começa um processo muito expansivo, quase de consciência, da gente entender, caramba! Por exemplo, agora, né? Agora estamos começando a chegar no verão. Quantas pessoas, eu não sei se você está vivendo isso, mas quantas pessoas que estão compartilhando comigo, nossa, agora está brotando tudo que eu fiquei plantando ano passado. Tipo, ao longo do inverno e da primavera, parece que a coisa estava travada. Eu tenho escutado muito isso. Nossa, andava travado, o processo andava tudo travado e agora começou a brotar. Então, agora é o momento de brotar. Se a gente olhar para a Terra, é o momento de brotar. Então, como é que a gente consegue fazer uma mímese da nossa vida para a gente estar em harmonia com a Terra? Para a gente estar em harmonia com a natureza e entender que a gente está aqui a serviço. Não adianta ficar na contracorrente de um tempo que é solar, que é lunar, que é dos 5 elementos. Se a gente não se conectar com eles, as coisas vão ter dificuldade de fluir. Então, como é que a gente pode se conectar mais e conectar olhando para a forma como a gente gere as nossas atividades? Não forçar processos que não são nossos, que não são da gente. Claro que a gente tem que se adaptar, a gente está numa sociedade transitória, né? A gente não tem como ter um respeito tão grande por uma atividade cíclica, porque foram muitos milênios, né, de nos separarem desse olhar. Mas às vezes em alguns pequenos detalhes a gente já consegue entender quando é que a gente tem o momento de dizer não. Tipo, não vou fazer isso porque eu sei que vai contra a minha natureza, porque eu sei que não é o momento de fazer isso, porque vai ser contraproducente eu fazer isso nesse momento. Então, eu vou tentar trazer, né, no dia 11, uma série de reflexões. Vai ser um processo muito catársico, assim, a gente vai ter muita troca. Nós temos já algumas mulheres inscritas, temos pessoas que nunca tiveram contato com uma mandala lunar, temos pessoas que são distribuidoras de mandala lunar e que estão super conectadas. Então, a gente vai fazer uma troca muito grande do que é que cada uma de nós está em busca, porque a gente já entendeu que desse jeito linear não tem como dar conta mais. Não está fazendo mais sentido, não está sendo mais suave. E a ideia que eu tenho é muito de levar essa simplificação, que eu levei um pouco para o TED, né, dessas conexões todas, tentar levar isso para transformar isso em uma coisa prática do dia a dia. Como é que a gente, nessa vida louca na Babilônia, consegue se conectar com o tempo cíclico e as pessoas não precisam nem perceber. Não precisa nem entender dentro do trabalho que a gente está totalmente conectada com o nosso tempo cíclico, a partir do momento em que a gente começa a respeitar e começa a abrir mão de algumas coisas e a colocar outras. E aí a gente se torna muito mais produtiva, porque a gente se torna muito mais feliz quando a gente sabe que está de paz com a gente. Então, é um pouco a ideia, assim. Que é um excelente momento também, porque a gente vai ingressar aí num novo ano de 2019 e já entrar aí com ferramentas, com contato interior, com contato consigo mesmo, com essa visão, né, integrada com a natureza, que eu acredito que é um passo que muitas de nós aí, né, cada vez mais estamos dando, né, em direção a essa harmonização, de viver de uma forma com mais harmonia com a natureza, mesmo morando dentro de uma grande cidade, como não se perder, como ter essa
Travou, não tô ouvindo aqui. Iana, travou. Ah, voltou. Sem ferrão. Então, o espaço, ele também, ele está preparado. Ah, voltou? Voltou, tava Voltou travado. todo mundo. Então, nesse momento que parou ali, que travou da Mônica, deu para pegar um pouquinho? Eu estou dizendo aqui, Mônica, que além de toda essa conexão, todo esse conteúdo, essas ferramentas de gestão para um contato interior, que é uma bússola dentro de um momento em que a gente vive também muitas pessoas em cidades grandes, né? Como se conectar com essa informação da natureza que está dentro de cada uma de nós, a oportunidade de se unir, né? Enquanto mulheres também, nessa troca de saberes, né? Nesse encontro. E também o espaço da Morada da Floresta, que é um espaço de permacultura urbana, onde a gente tenha o cultivo de hortas, onde tem a compostagem. Então, um espaço super gostoso para esse encontro acontecer em São Paulo, que aí eu acho que é um encontro inédito, né, fruto dessa conexão nossa. E a gente também vai estar preparando e servindo aí comidas da época, se conectando, né, com esse todo. Sim. As Não, tá tudo inscrições estão interligado. abertas, né, Mônica? Então, a Isso. Mônica, Só onde que está em janeiro agora? diz, que cortou aqui de novo. Está no Rio de Janeiro agora? Sim, sim, tô aqui no Rio, tá? Um calorzão insuportável aqui no Rio. Eu vou chegar em São Legal. Paulo agora na semana que vem. Então a gente vai ter na terça-feira, né, das 7 às 10, na Morada da Floresta. As inscrições estão abertas. No bio, na bio do Comida da Manhã tem um linkzinho para o evento do Facebook. Lá no evento tá tudo descrevendo. Ah, só que respondendo, sim, dá para fazer planejamento de trabalho em grupo, mas também ferramenta individual. Então a gente vai partir de uma ferramenta individual e eu vou compartilhar uma planilha que eu usei num projeto que eu fiz em grupo, que eu falo inclusive no TED. Então eu fiz um projeto, um festival em grupo com outras mulheres e a gente usou um recurso um pouco até mais arcaico, eu dei uma melhorada no recurso e eu vou compartilhar essa planilha com quem está lá presente. Claro que a planilha, eu sempre acho que aquela planilha deve ser uma mandala. Depois eu vou explicar ao longo do curso porque eu acho que a planilha tem de melhorar. Mas foi o que foi usado dentro das ferramentas que a gente tem hoje em dia. Uma planilha de Excel que conecta um pouco com os arquétipos. Então, sim, vai ser para trabalhar em grupo, mas também para trabalhar com dentro do nosso olhar individual, porque não tem como a gente preencher planilha sem se conhecer. E aí eu ia comentar, então, é dia 19, vai ser no dia 11, das 19 às 22. Tem o bio, na bio do Comida da Manhã está lá o link, entra no evento que está no Facebook. E ao entrar no evento do Facebook tem lá o descritivo todo e tem um linkzinho para um formulário, porque a gente precisa de algumas respostas no formulário, até para conseguir mapear um pouco o grupo. Essas perguntas sobre se já tem uso da mandala ou não. E tem um pagamento pelo menos 50% de inscrição para comprovar a reserva, né? Para a gente conseguir garantir o número de pessoas para conseguir executar, fazer a oficina acontecer. Então está tudo aberto, as vagas são limitadas, né? Temos um espaço limitado lá na Morada também, mas pode correr que a gente ainda está com vaga para o dia 11. E só deixo assim, você estava conversando, né, sobre o ano que está começando agora, eu só deixo esse sobreaviso. Pode ser que no fim da oficina a gente entenda que o ano não termina agora. Pode ser que a Tá gente entenda bom. que o ano vai terminar um pouquinho depois, que a gente não está no Réveillon correto. Inclusive, eu deixo essa palavra, que é um conceito que a gente vai discutir um pouquinho e refletir um pouquinho, que é o conceito do recesso. Tem uma postagem até do Comida da Manhã sobre isso. O recesso significa o momento da distância máxima ao astro. Então, significa o momento da distância máxima ao Sol, que acontece no solstício do inverno. E recesso, do ponto de vista espiritual, significa âmago e essência. Então, a gente vai fazer o nosso recesso, apesar de a gente estar no solstício do verão, então a gente está invertido. Então, o recesso mesmo acontece em 21 de junho, né, que é o solstício do inverno aqui no Brasil. Mas a gente vai fazer um recesso à la moda do norte, refletindo se ele faz sentido aqui mesmo, e até o tempo como ele é contado, pode correr o risco de a gente começar a ter dois réveillons ou deixar de celebrar o réveillon com as nossas pessoas da mesma forma como celebrávamos antes. Então fica o Muito a desafio. aprender. É isso, gente. Muito legal. É um prazer, um momento aí muito bacana. Espero trazer aí boas conexões aqui de São Paulo para esse momento especial. Então, deixo o convite para você que sentiu o chamado, né? Sentiu esse chamado no coração de estar nesse encontro presencial para poder fazer a inscrição o quanto antes, porque dia 11 já está aí, né? Daqui a poucos dias.
e aí também nos ajudar com essa organização, essa confirmação desse Sim. encontro especial, que para poder selar aí esse momento aí, desse momento de dezembro, dessa entrada do verão. Sim, é isso. Super obrigada, Ana. Vamos nos conhecer pessoalmente finalmente. Estou muito animada. E terça-feira Ótimo. a gente tá junto. Entrem no link, façam inscrição, vai ser incrível. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que vai ser muito legal. Estou muito ansiosa para conhecer todas vocês. É legal. Pessoal da nossa rede Ecoebs de menstruação sustentável, o link também está aí também no nosso Instagram. Eu vi realmente na próxima terça-feira. Isso. Tem a travadinha Tá? aqui, Acho que Mônica. bloqueou aqui um pouquinho. Travou aqui um pouquinho de novo. Voltou. Perfeito. Quero te deixar meu abraço aqui, te agradecer pelo nosso encontro e agradecer a Recebam todos que mesmo. estiveram com a gente ao vivo. Essa nossa live vai ficar disponível ainda em 24 horas. Isso. Tá, gente? Beijo. Bom final de semana. A gente se vê em São Paulo semana que vem. Beijo, Ana. Até Vou logo. desligar aqui, então. Tchau. Vou deixar aqui 24 horas. Falem para todo mundo assistir essa live maravilhosa. Beijo, tchau.